presidente Sarney se reuniu com 5 ministros para discutir as greves. Volta Redonda voltou à normalidade depois de uma noite dramática. Os números oficiais: 3 operários mortos, 38 feridos. No Rio, os funcionários da siderúrgica fizeram uma passeata de protesto. O Exército, em nota oficial, diz que os soldados defenderam o patrimônio público. O presidente eleito dos Estados Unidos, George Bush, descansa na Flórida depois da vitória. Um médico americano descobriu que rosas curam resfriados. Quinta-feira, 10 de novembro. O Brasil e o mundo em sua casa. Com o Jornal da... Foi enterrado hoje à tarde em Volta Redonda, no estado do Rio, o corpo de Valmir de Freitas Monteiro, um dos 3 operários da Companhia Siderúrgica Nacional que morreram nos conflitos de ontem à noite entre metalúrgicos em greve e soldados do Exército e da Polícia Militar. Os enterros dos 2 outros operários, William Fernandes Leite e Carlos Alberto Barroso, serão realizados amanhã. Houve ainda 38 feridos. 6 continuam internados no hospital de Volta Redonda. O conflito começou no início da noite de ontem. Os 2.000 funcionários da siderúrgica que faziam piquete no portão da empresa receberam os militares a pedradas. O primeiro choque entre os soldados do Exército e da Polícia Militar e os operários começou por volta das 7 horas da noite de ontem. Os soldados se posicionaram em cada espaço e as ordens eram transmitidas aos gritos. A Polícia Militar tomou as ruas do centro de Volta Redonda. Eram ocupados os pontos estratégicos. Os soldados usaram escudos protetores e bombas de gás lacrimogêneo. Choques eram inevitáveis. Tiros ouvidos à distância. Vocês conseguiram pegar de lá no meio. Fui agredido aí. Quebrou o braço? Às 9 horas da noite, chegou o reforço do Exército. Os caminhões entraram pelas avenidas principais e os grevistas procuraram refúgio em casas comerciais que ainda mantinham as portas abertas. O cinema 9 de abril e a lanchonete 0 Hora, no centro da cidade, foram os pontos mais procurados para fugir dos tiros e das bombas de gás. Nos prédios de onde partiam pedras atiradas pelos grevistas, os soldados entraram depois de quebrar portas e janelas a golpes de baionetas. Sai da janela, pessoal! Sai da janela! Um carro que chamava os grevistas para as manifestações foi destruído. As prisões iam sendo feitas. Um silêncio pesado estava sobre Volta Redonda no fim da noite. Era a trégua. De madrugada, várias reuniões foram realizadas. O general José Luiz Lopes, que comandou as tropas do Exército na ocupação da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, justificou a atuação dos soldados nos incidentes com os metalúrgicos em greve. A tropa agiu em legítima defesa. Mesmo fora da usina? Mesmo fora da usina, porque recebeu tiros. Tiros. Não morreu nenhum. Por tiro nenhum? Nenhum soldado ferido? Tem vários soldados feridos, não de tiro. Soldados feridos foram Pedras. Por pedras, vergalhões e bombas incendiárias. Coquetel molotov, bomba caseira. Como é que fica essa situação agora? De quê? Essa situação toda. Haverá inquérito? Claro, vamos apurar. A negociação da greve é com os líderes sindicais e as lideranças, os líderes sindicais e a diretoria da Companhia Siderúrgica Nacional. O Exército, de qualquer maneira, só sai da companhia quando a greve terminar? Não, o Exército só sai quando receber ordem de quem determinou a ida e o emprego do Exército, ou seja, Poder Executivo. E também, simultaneamente, pelo Poder Judiciário. Para o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda, só resta ajudar as famílias dos metalúrgicos mortos.
que o sindicato vai fazer em relação aos metalúrgicos mortos? O sindicato naturalmente lamenta, isso faz parte da luta, infelizmente faz. Foi a violência tremenda da nova república, né? E o sindicato dará todo o apoio às famílias desses companheiros que morreram, que tombaram nesse combate por salários para suas famílias. Volta Redonda hoje à tarde voltou a uma aparente normalidade. De manhã ainda houve incidentes. Hoje de manhã, Volta Redonda parecia uma cidade em estado de sítio. A prefeitura, ligada ao PDT, decretou luto oficial de 3 dias no município. O comércio fechou suas portas e pelo menos 4.000 metalúrgicos se concentraram na praça da prefeitura. Ali, líderes sindicais passavam informes e tentavam coordenar o movimento grevista. Às 10h30 da manhã, estourou o primeiro conflito no local. Um comboio de caminhões e carros do Exército e da Polícia Militar foi apedrejado pelos manifestantes. Os policiais reagiram com tiros para o alto. Diante da ameaça de mais conflitos diretos, os próprios trabalhadores fizeram um cordão de isolamento para retirar os colegas da rua e tentar acalmar os ânimos. Até aquela hora, eles esperavam que os metalúrgicos mortos fossem velados na prefeitura. Até agora já passa do meio-dia, as informações sobre o número de mortos nos conflitos entre policiais e trabalhadores são divergentes. Segundo a prefeitura, 6 metalúrgicos já morreram. Mas, segundo vários metalúrgicos, esse número já pode ter subido para 7 mortes. A única coisa de concreto até agora é que 3 corpos de metalúrgicos já passaram aqui pelo Instituto Médico Legal de Volta Redonda e 2 deles estão sendo velados nesse momento. São os corpos de William Fernandes Leite, de 23 anos, e Valmir de Freitas Monteiro, de 27 anos, casado, 2 filhos e morreu com um tiro no peito. E agora, o que o senhor pretende fazer? Enterrar meu filho. E depois? Esperar a justiça divina. Deus tarda, mas não falha. O terceiro homem, segundo informações aqui do IML, se chama Vicente e o corpo dele ainda está lá dentro. Na parte da tarde, a cidade voltou a um ambiente de aparente tranquilidade. As tropas do Exército saíram da frente da Companhia Siderúrgica Nacional e boa parte dos manifestantes se dispersou. No hospital da CSN, a direção divulgou a relação das pessoas atingidas nos choques de ontem à noite. Foram 38 feridos e 3 mortos. Dos feridos, apenas 6 metalúrgicos continuam internados com ferimentos à bala e marcas de pancadas. Segundo a direção do hospital, nenhum deles corre perigo de vida. O governador Moreira Franco disse hoje no Rio que lamentou as mortes em Volta Redonda. Como brasileiro, eu gostaria de manifestar minha consternação pelo fato de impossibilidade de negociações trabalhistas levarem à morte, o luto a famílias brasileiras. É absolutamente intolerável que os negociadores não consigam dar um encaminhamento a essas negociações, ao diálogo, para resolver as questões trabalhistas, que questões trabalhistas se transformem em questões políticas e que o luto e que a morte invada lares de brasileiros. No centro do Rio, 500 pessoas fizeram hoje à tarde uma passeata de protesto contra as mortes dos operários da Companhia Siderúrgica Nacional. Representantes do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio, associações de moradores, diversos partidos e representantes das entidades sindicais se uniram no protesto contra a morte dos operários da Companhia Siderúrgica Nacional. A concentração foi em frente ao prédio da CSN, na Avenida 13 de Maio, na Cinelândia. Às 5 horas da tarde, em ponto, os manifestantes saíram em passeata e foram acompanhados de perto por centenas de policiais dos batalhões do centro. Políticos de vários partidos tomaram a frente da manifestação. A passeata levou mais de 2 horas para percorrer o caminho até a Assembleia. No trajeto, várias constituições foram queimadas, mas apesar do clima tenso, não houve atritos entre os manifestantes e a PM. Na Assembleia Legislativa, os metalúrgicos ocuparam a escadaria, onde pretendem ficar em vigília durante toda a noite. O cenário vinha sendo armado nessa escalada de desencontros para os gravíssimos acontecimentos de Volta Redonda. Ora, a Constituinte acabou aprovando uma Constituição realmente avançada
que distribuiu direitos e garantias à vontade, em cima de um povo, de uma sociedade longamente reprimida. Acontece que esses direitos e garantias, como o direito irrestrito de greve, são aplicáveis imediatamente a alguns, outros dependem de lei complementar que o regulamente. Só que o Congresso aprovou a Constituição e entrou em férias. Está faltando esta regulamentação que discipline as relações entre governo e a sociedade. Mas o povo não pode esperar. O povo não espera quando os direitos lhe estão assegurados. E essas reivindicações estão indo para a rua nesse grevismo crescente. Armou-se o cenário nos desencontros para esse desate de violência, que deixa o país todo apreensivo, sob grande tensão. Mas vamos ter eleições dentro de 4 dias, eleições nacionais, embora municipais. Constituição nova, eleições aguentam tudo. Dá para segurar esta. O presidente Sarney se reuniu com 5 ministros para discutir o problema das greves. É o nosso próximo assunto. O governador de Minas, Newton Cardoso, lamentou o que aconteceu em Volta Redonda. Eu lamento profundamente isso. E estou preocupadíssimo em acabar hoje a última greve em Minas Gerais. A última, felizmente, é da CEMIG. Deve acabar agora cedo. Está sem nenhuma greve no estado. Agora é preciso atentar para a gravidade nacional. A Eletrosul, a C3E, a Celesc, a CELP, a Light, todos de greve. O governador do Rio Grande do Sul acha que a inflação é culpada do que está acontecendo. A inflação de 25% é uma inflação que tu não pode exigir que não haja intranquilidade, que não haja angústia. Ela traz a intranquilidade e ela traz a angústia. Com tanta agitação, tem gente que fala em golpe. O que é que o senhor acha disso? Não acredito. Eu acho que os fatos profundamente lastimáveis de ontem haverão de chamar a atenção para que nós compreendamos que esse é um filme antigo, é um filme velho, é um filme que todos nós conhecemos. Quer dizer, houve com Getúlio em 54, houve em 64 e agora estão querendo repetir. Um pouco de sensibilidade e lógica é bom para todos. E agora a repercussão da crise em Brasília. Marilena Chiarelli. O superintendente da Polícia Federal, delegado Romeu Tuma, abriu inquérito hoje para apurar as causas do choque entre grevistas e tropas da Polícia Militar em Volta Redonda. Já foi designado para acompanhar as investigações o delegado Amaury Galdino, diretor do DOPS em Brasília. Entidades e partidos políticos divulgaram hoje uma nota repudiando a intervenção do Exército na siderúrgica. A nota foi enviada ao presidente Sarney, ao presidente do Congresso, Humberto Lucena, ao governador Moreira Franco e aos ministros da Indústria e Comércio, Justiça e Exército. O documento pede também a convocação do Congresso para acompanhar os acontecimentos em Volta Redonda. O envio de tropas para a Companhia Siderúrgica Nacional foi repudiado em nota assinada por representantes da CUT, de sindicatos de Brasília, 5 partidos políticos e ainda do Movimento Nacional de Defesa dos Direitos Humanos. A principal decisão dessa reunião foi o pedido para que os deputados e senadores mantenham o Congresso Nacional em funcionamento. A hora do Congresso se reunir, porque nós estamos diante dos fatos mais graves desde o início da nova República. Os fatos ocorridos em Volta Redonda deixam toda a nação preocupada com uma crise sem precedentes, atacando os trabalhadores, ocupando a cidade, ocupando a Companhia Siderúrgica Nacional. O Centro de Comunicação Social do Exército distribuiu nota hoje sobre os incidentes em Volta Redonda. O comunicado afirma que todos reconhecem que a greve é um direito constitucional, mas o que aconteceu na Companhia Siderúrgica Nacional não se ateve a um movimento trabalhista. Segundo o Exército, lideranças cujos objetivos eram a provocação do confronto e a quebra do princípio de autoridade criaram o ambiente de hostilidade. O comunicado destaca que a tropa foi agredida com pedradas, barras de ferro, coquetéis Molotov e disparos de armas de fogo. A nota do Exército diz também
que o episódio só poderia ser evitado se aqueles que o provocaram tivessem buscado atingir seus objetivos pela via democrática, pelo respeito às leis e aos bens públicos. O comunicado termina afirmando que o Exército cumprirá a sua missão constitucional de garantir a lei e a ordem, mesmo que para isso tenha que recorrer a medidas duras. E o ministro da Indústria e Comércio, Roberto Cardoso Alves, disse hoje que o Exército agiu em legítima defesa. O Exército foi recebido com coquetéis Molotov, com pancadas, com vergas de aço, com madeira, com bombas de toda espécie. Mas você acredita que justificam as mortes e a violência? Nada justifica a morte senão legítima defesa. E eu acho que o poder público não pode ser dominado por grevistas, porque senão é a subversão da ordem legal total. A greve é um recurso que deve ser usado em última instância e no caso da CSN, nada justificava a greve. A Ordem dos Advogados do Brasil também divulgou nota oficial sobre os incidentes em Volta Redonda. A nota afirma que o país vive um momento difícil de sua história e diz que dentro da nova ordem constitucional do país é necessário uma advertência. A greve é um direito e não um delito. A OAB diz ainda que vê com apreensão a violência com que as manifestações grevistas são tratadas pelos poderes constituídos sob o argumento de manutenção da lei e da ordem. O deputado Ulisses Guimarães, que se encontra em São Paulo, divulgou agora à noite uma nota à imprensa afirmando que o enfrentamento ocorrido em Volta Redonda ameaça a estabilidade democrática. O deputado condena a violência que produziu mortes em Volta Redonda, bem como aqueles que a praticaram. O presidente Sarney recebeu ontem à noite a informação sobre as mortes de trabalhadores em Volta Redonda. Antes da intervenção do Exército na Companhia Siderúrgica Nacional, o presidente Sarney havia sido consultado e, na segunda-feira, autorizou a ocupação da empresa. Durante todo o dia aqui no Palácio do Planalto, os assessores do presidente Sarney discutiam a forma como o governo iria se pronunciar a respeito dos conflitos envolvendo o Exército e os grevistas da Companhia Siderúrgica Nacional. O presidente Sarney manteve encontros com os ministros do SNI, dos gabinetes civil e militar, com os ministros da Justiça e da Indústria e Comércio. Segundo assessores do presidente Sarney, o governo se preocupava em não comprometer os acontecimentos de Volta Redonda ao andamento do Pacto Social. Ontem à noite, logo que ficou sabendo das mortes, o ministro Ronaldo Costa Couto telefonou ao sindicalista Luiz Antônio Medeiros, representante dos trabalhadores. O ministro afirmou que estes fatos não poderiam prejudicar o Pacto Social. Para o governo, segundo informações de assessores diretos do presidente Sarney, a culpa dos conflitos é da Central Única dos Trabalhadores. No meio da tarde, numa solenidade para operários, o presidente se mostrava tenso. E no discurso, os trabalhadores mortos não foram lembrados. Ele se limitou a 2 minutos de homenagens. A única referência ao conflito foi do ministro do Gabinete Civil e interino do Trabalho. O padrão operário brasileiro é de paz e produção, do diálogo e não da violência, da construção e não da destruição, da liberdade e da democracia, ao invés do dogmatismo e da intransigência, do amor ao invés do ódio. O operário padrão, condecorado pelo presidente, acabou se confessando constrangido pela situação. A gente está comemorando alguma coisa e acontecendo outras desagradáveis, causa constrangimento, sim. Você é sindicalizado? Não, não sou. Faria alguma homenagem às vítimas da repressão? Gostaria, posso dedicar esse título a eles. E agora os bastidores desse dia agitado. Carlos Chagas revela em sua coluna como o governo pode aplicar a lei. A temperatura subiu hoje e muito, a ponto de ser cogitada no Palácio do Planalto a decretação do estado de defesa, um eufemismo que a nova Constituição criou para denominar o estado de emergência, que permite a suspensão de uma série de direitos e garantias individuais. O governo espera não ter que apelar para essa medida, mas não hesitará em fazê-lo, como me declarou há pouco o ministro Paulo Brossard, antes de fazer o seu pronunciamento à nação em cadeia de rádio e televisão. Brossard esteve reunido com o presidente Sarney por 2 vezes hoje, bem como com os chefes do Gabinete Civil e Militar e do SNI. Concordaram todos estar na hora de o governo demonstrar que a sua tolerância não é fraqueza, como Brossard repetiu no seu pronunciamento.
o governo está convencido de que se desenvolve uma trama destinada a abalar as instituições democráticas. É claro que as oposições e o próprio PMDB não concordam com isso. No entanto, ainda agora, faz-se um esforço generalizado no governo e nas oposições para que os episódios, consequência dos fatos ocorridos em Volta Redonda, e mais a perspectiva de greve dos eletricitários, se encerrem, pelo menos, como estão. Faz-se um esforço para que o governo não seja obrigado a apelar amanhã para o estado de defesa. Há pouco, a Secretaria de Imprensa do governo divulgou uma nota oficial, onde o presidente da República desautoriza notícias veiculadas pela imprensa sobre mudanças no Ministério, especialmente no Gabinete Civil, nas Minas e Energia e na Justiça. Diz a nota oficial que o presidente da República vê com indignação essa permanente ação de algumas pessoas com o objetivo de intrigar e desestabilizar o seu governo. Em suma, não vai haver reforma no Ministério. Voltamos ao Rio de Janeiro com Carlos Bianchini. Acabou hoje a greve dos previdenciários, esta manhã em Volta Redonda, no estado do Rio. A Assembleia começou às 8 horas e foi comandada pelo presidente licenciado do Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda, Juarez Antunes. Ele disse que os trabalhadores vão continuar parados enquanto as reivindicações deles não forem atendidas. A Assembleia foi realizada em frente ao prédio da administração da CSN, que estava vigiado por policiais do Batalhão de Choque. A situação na cidade é tranquila e a siderúrgica está ocupada por tropas do Exército. Os corpos dos outros 2 metalúrgicos mortos em Volta Redonda no conflito com tropas do Exército foram enterrados esta manhã. William Fernandes Leite foi enterrado em Muriaé, Minas Gerais, e Carlos Alberto Barroso foi enterrado em Volta Redonda. Os funcionários que trabalham no escritório da Companhia Siderúrgica Nacional, no Rio, aderiram à greve dos metalúrgicos de Volta Redonda. Os 700 funcionários da Companhia Siderúrgica Nacional que trabalham no escritório da empresa no Rio estão protestando contra a morte dos operários de Volta Redonda no conflito que houve com o Exército na madrugada de quinta-feira. Segundo o comando de greve, nem os diretores do escritório apareceram hoje para trabalhar. Os trabalhadores ficaram de plantão na portaria do prédio e aproveitaram para se atualizar quanto aos últimos acontecimentos na Companhia Siderúrgica de Volta Redonda. Cerca de 1.500 trabalhadores da mineração Casa de Pedra, em Congonhas, Minas Gerais, também entraram em greve hoje de apoio aos grevistas da Companhia Siderúrgica Nacional. A mineração Casa de Pedra é subsidiária da CSN. O presidente José Sarney lamentou no programa Conversa ao Pé do Rádio os conflitos entre metalúrgicos da Companhia Siderúrgica Nacional e o Exército em Volta Redonda, estado do Rio. Estou profundamente consternado com o grau de insensatez que gerou os episódios de Volta Redonda e tenho certeza de que não podem se repetir, pois os trabalhadores sabem que seus direitos serão respeitados e eles não precisam usar a violência. A justiça do trabalho existe, está aí e é respeitada em suas decisões. Por que, então, buscar o caminho da violência? Quero lamentar, mais uma vez, sinceramente, o que aconteceu. Lamentar as vítimas inocentes. Conclamar todos a superar paixões para vencer dificuldades. O presidente José Sarney disse também que há segmentos interessados na desestabilização do país. Ele voltou a afirmar que a transição democrática vai ser concluída e que ninguém vai